Heute begeben wir uns auf eine Reise ins Herz eines industriellen Leviathans, an einen Ort, an dem das Kreislaufsystem unserer modernen Welt geboren wird. Wir sprechen über die Herstellung von Kupferrohren. Klingt einfach, oder? Aber ich spreche nicht von einer kleinen Fabrik. Ich spreche von einem gigantischen, brüllenden, feurigen Mechanismus, der täglich, 24 Stunden am Tag, Berge von reinem Kupfer in 13.000 Tonnen perfekter Rohre verwandelt. Das ist nicht nur ein Produktionsprozess, das ist das grandioseste und schnellste metallurgische Spektakel auf dem Planeten. Das ist eine Geschichte darüber, wie aus steinhartem Metall in wenigen Minuten ein kilometerlanger Faden gezogen wird, dünn und flexibel wie Spaghetti. Das ist ein wahrer Industriegott, der unaufhörlich die Adern für unsere Häuser, Krankenhäuser und Autos erschafft. Versuchen wir, diese 13.000 Tonnen Kupfer pro Tag zu begreifen. Stell dir die Freiheitsstatue vor. Dieses ganze gigantische Bauwerk wiegt 225 Tonnen. Das bedeutet, dass diese Fabrik täglich genug Kupfer ausspuckt, um fast 60 solcher Statuen zu bauen. Jeden Tag der Woche, ohne Mittagspause. In einem Jahr produziert diese eine einzige Fabrik fast 5 Millionen Tonnen Kupfer, was einen erheblichen Teil der gesamten Weltproduktion ausmacht. Wenn man diese gesamte Tagesproduktion nehmen und daraus ein Standard-Halbzoll Wasserrohr ziehen würde, wäre seine Länge über 14.000 Meilen. Das ist mehr als die halbe Länge des Erdäquators. Jeden einzelnen Tag. In die Fabrik wird Rohmaterial geliefert, das wie ein Kunstwerk aussieht: Kathodenkupfer. Diese perfekt rechteckigen, schweren Platten haben eine erstaunliche tiefe rosarote Farbe. Das ist Kupfer mit einer Reinheit von fast 100%, nämlich 99,99 Es enthält praktisch keine Verunreinigungen. Diese Reinheit ist keine Laune, sondern eine Qualitätsgarantie, denn jedes Fremdpartikel könnte einen Riss im zukünftigen Rohr verursachen. Diese schweren Platten, jede mehrere 100 Pfund schwer, werden mit riesigen Kränen in einen Ofen geladen. Das ist ein gewaltiger vertikaler Ofen, der tief unter die Erde reicht. Eine wahre Taschensonne. Im Inneren erreicht die Temperatur 2000 Grad Fahrenheit, circa 1093 degrees Celsius. Das Kupfer schmilzt in dieser Hölle augenblicklich und verwandelt sich in einen blendenden, leuchtenden, flüssigen Fluss. Das ist nicht nur eine Schmelze, das ist ein kochender Ozean aus flüssigem Feuer, der unaufhörlich aus dem Ofen fließt. Und hier beginnt das, was diesen Prozess zum beeindruckendsten der Welt macht: die Kontinuität. In der herkömmlichen Produktion wird das geschmolzene Metall in Formen gegossen, um Barren zu erhalten, die dann abkühlen, erneut erhitzt und gewalzt werden. Das ist langsam und ineffizient. Aber hier geschieht alles in einem einzigen, endlosen, rasanten Fluss. Das flüssige Kupfer fließt aus dem Ofen direkt in eine spezielle Vorrichtung, eine Stranggussanlage. Stell dir ein riesiges, wassergekühltes Kupferrad vor, in das eine runde Nut geschnitten ist. Das geschmolzene Kupfer fließt in diese Nut und während sich das Rad langsam dreht, beginnt es zu erstarren und bildet einen endlosen, rotglühenden, massiven Kupferstrang. Dieser Strang gelangt, noch bevor er abkühlen kann, sofort auf ein Walzgerüst. Das ist eine Reihe von Walzen, die ihn zusammendrücken und formen. Aber am wichtigsten ist, dass in seinem Zentrum mit einem speziellen Dorn ein Loch gestanzt wird. Ja, vor unseren Augen, in wenigen Minuten, hat sich flüssiges Metall in ein endloses, dickwandiges, glühendes Rohr verwandelt, das wie eine Feuerschlange aus der Maschine kriecht. Dieses Mutterrohr kann einen Durchmesser von mehreren Zoll haben. Und das ist erst der Anfang seiner Reise.
Jetzt muss unsere dicke, heiße Schlange abnehmen. Und zwar radikal. Es folgt eine Phase, die der Herstellung von endloser Pasta ähnelt. Das abgekühlte Mutterrohr wird einer Ziehmaschine zugeführt. Stell dir eine Reihe von unglaublich starken Stahlplatten mit sich allmählich verjüngenden Öffnungen vor. Diese Öffnungen werden Matrizen oder Ziehsteine genannt und ihre Innenfläche ist auf Hochglanz poliert und mit Diamantstaub beschichtet. Das Ende des dicken Rohres wird angespitzt, durch die erste, etwas kleinere Matrize geführt und auf der anderen Seite von riesigen Zangen erfasst. Und diese Zangen, die sich auf einer langen Schiene bewegen, beginnen zu ziehen. Mit einer unglaublichen Kraft, die in 10 Tonnen gemessen wird, ziehen sie das Rohr durch diese enge Öffnung. Kupfer, als sehr plastisches Metall, reißt nicht. Es wird gestreckt, wird länger und dünner, wie ein Toffee, das man zieht. Dieser Prozess wiederholt sich immer und immer wieder. Das Rohr durchläuft die nächste, noch kleinere Matrize und wird noch länger und dünner. Nach jedem solchen Ziehen kann sich die Länge des Rohres verdoppeln. Was ein 100 Fuß langes Stück dickes Rohr war, verwandelt sich in tausende Fuß dünnes Rohr. Aber dieser Prozess hat einen Nebeneffekt. Beim Strecken erfährt das Kupfer eine sogenannte Kaltverfestigung. Es wird sehr hart und spröde. Würden wir es weiterziehen, würde es einfach reißen. Deshalb erwartet es eine Spa-Behandlung, das Glühen. Nach mehreren Durchgängen durch die Matrizen wird das extrem lange Rohr, bereits auf eine riesige Spule gewickelt, die mehrere Tonnen wiegen kann, in einen Glühofen geschickt. Aber diesmal ist die Temperatur hier viel niedriger, 1000 Grad und mehr. Diese kontrollierte Erwärmung baut die inneren Spannungen im Metall ab, macht es wieder weich und plastisch, bereit für das weitere Strecken. Dieser Zyklus Strecken, Glühen, Strecken kann viele Male wiederholt werden, je nachdem, wie dünn das endgültige Rohr sein soll. Und wenn das Rohr den gewünschten Durchmesser und die Wanddicke erreicht hat, wird es auf die endgültige Spule aufgewickelt. Stell dir eine riesige, perfekt gleichmäßige Spule mit einem glänzenden Kupferfaden vor, dessen Länge mehrere Meilen betragen kann. Das ist schon fast das fertige Produkt. Für einige Anwendungen, wie in Klimaanlagen, wird es im weichen, geglühten Zustand belassen. Aber für Wasserleitungssysteme werden harte, gerade Rohre benötigt. Deshalb werden diese Spulen abgewickelt und durch eine Richtmaschine geführt, die das Rohr perfekt gerade macht, und dann schneidet eine automatische fliegende Säge es in Standardlängen, zum Beispiel 10 oder 20 Fuß. Während dieses ganzen rasanten Prozesses, vom flüssigen Metall bis zum fertigen Rohr, gibt es eine unermüdliche Qualitätskontrolle. Lasersensoren messen kontinuierlich den Durchmesser und die Wanddicke mit einer Genauigkeit von Tausendstel Zoll. Spezielle Wirbelstromprüfgeräte durchleuchten das Rohr und suchen nach versteckten Mikrorissen. Jeder Abschnitt wird einem Druck ausgesetzt, der den Betriebsdruck um ein Vielfaches übersteigt, um seine Dichtheit zu garantieren. Und erst danach werden die perfekt sauberen, glänzenden, geprüften Rohre verpackt, gekennzeichnet und in die Lager geschickt. Und so 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, verwandelt diese unglaubliche, niemals schlafende Fabrikbestie Berge von reinem Kupfer in endlose Flüsse von Rohren, die sich dann durch unsere Häuser schlängeln, Wasser, Wärme und Kälte transportieren und stillschweigend ihre lebenswichtige Arbeit verrichten. A cada minuto, no mundo, são acionados mais de 20 transformadores, dos minúsculos aos gigantes que pesam centenas de toneladas.
Mas poucos sabem como exatamente nasce esta máquina de energia de aço. Dentro de fábricas secretas, com um ar mais limpo que o de uma sala de cirurgia, a precisão não é medida em milímetros, mas em microns. Aqui, cortam-se aços mais finos que um cartão de crédito, enrolam-se centenas de metros de cobre e tudo isso é unido no coração pulsante do sistema de energia. Mas há um detalhe sem o qual o transformador está condenado e sobre ele, por algum motivo, até os engenheiros se calam. Assista até o final e descubra o que exatamente se esconde lá dentro. Os transformadores são produzidos em fábricas especializadas de engenharia eletrotécnica. São enormes complexos industriais onde a pureza do ar é tão importante quanto a precisão em micrômetros. Tais fábricas estão localizadas em todo o mundo, mas há países líderes: Alemanha, EUA, China, Turquia, Coreia do Sul. Geralmente são empresas verticalmente integradas. Aqui projetam, cortam aço, enrolam bobinas, enchem com óleo e testam os produtos, tudo no mesmo local. Nas grandes fábricas de transformadores, tudo começa no escritório de projetos. É aqui, por trás das telas dos computadores, que os engenheiros criam o coração do futuro gigante. Cada transformador é projetado individualmente, levando em conta a tensão, a potência, as condições de operação, o clima e até o nível de poluição do ar na região. É uma tecnologia que deve se encaixar perfeitamente em um sistema de energia específico. Quando os desenhos estão prontos, a produção é iniciada. Na mesma fábrica, em oficinas adjacentes, começam a preparar os componentes. Cortam o aço silício para o núcleo magnético, enrolam as bobinas de cobre ou alumínio para ambos os sistemas de enrolamento de alta e baixa tensão, preparam os tanques, as buchas e os sistemas de refrigeração. Ter tudo isso em um só lugar é uma enorme vantagem, porque quanto menos cadeias de suprimentos, menores as chances de atrasos ou erros. E também uma equipe coesa. O engenheiro que projetou o transformador pode, a qualquer momento, ir à oficina e verificar como sua máquina está sendo montada. O núcleo magnético do transformador começa com aço elétrico laminado a frio, um material especial com alta permeabilidade magnética. Ele é entregue aqui em rolos gigantes, parecidos com caracóis de metal pesando várias toneladas. Eles são cuidadosamente desenrolados e alimentados em linhas especiais de corte longitudinal. A fita de aço tem 1 metro de largura e uma espessura de apenas 0,35 milímetros, ou seja, mais fina que um cartão de crédito. Ela passa por fileiras de lâminas rotativas. As máquinas a cortam em tiras finas, as futuras pétalas do núcleo magnético. Importante, cada corte deve ser extremamente limpo, sem rebarbas ou microfissuras. Caso contrário, o núcleo magnético funcionará com perdas. Outro detalhe, a direção do grão. No aço elétrico, os grãos são orientados, ou seja, ele conduz o campo magnético melhor ao longo de um certo eixo. Portanto, a direção do corte deve ser rigorosamente alinhada, caso contrário, o transformador zumbirá ou superaquecerá. Outro detalhe, a direção do corte longitudinal. As tiras são classificadas e empilhadas. Em seguida, vem a etapa de corte transversal e a formação das janelas e cantos para a montagem do núcleo. Quando todas as tiras de aço estão cortadas, começa a montagem do núcleo magnético, o elemento-chave que conduz o campo magnético alternado entre as bobinas do transformador. Ele é formado como um núcleo retangular fechado com 2 colunas verticais e travessa superior e inferior. O processo de montagem se assemelha a um show de quebra-cabeça gigante. As chapas de aço são empilhadas em camadas, alternando segmentos longos e curtos para que as juntas não coincidam. Isso reduz as perdas de energia, minimiza o ruído e dá resistência à estrutura. Cada chapa tem seu lugar exato. Sistemas automatizados garantem que a ordem não seja violada. Existem 2 opções de montagem. A janela, quando o núcleo é primeiro montado como uma moldura e depois as bobinas são inseridas, e a de núcleo, quando as bobinas são colocadas nas colunas verticais antes da montagem do jugo. Cada abordagem tem suas vantagens, dependendo do tipo de transformador.
Para tornar a estrutura o mais densa possível, as camadas são compactadas com prensas vibratórias. É como uma compactação, só que delicada, pois trabalham com um material sensível à deformação. Em seguida, tudo é fixado com armações de prensa ou cintas especiais que suportam um peso de várias toneladas. Nesta fase, o núcleo magnético parece um retângulo de aço maciço, mas cuidadosamente montado. Dentro dele há aberturas para as bobinas. E embora ainda não esteja conectado à eletricidade, ele já vive com o potencial da energia futura. As bobinas são as artérias do transformador por onde flui a eletricidade. Para sua fabricação, utiliza-se cobre ou alumínio, pois são metais com alta condutividade elétrica. Muitas vezes é um fio grosso ou até mesmo uma fita de cobre, com até alguns centímetros de largura. Tudo depende da potência do futuro transformador. O processo começa com o desenrolar do fio de bobinas especiais. Ele é alimentado em máquinas de enrolamento, equipamentos de alta precisão capazes de formar centenas de espiras com precisão micrométrica. O enrolamento pode ser cilíndrico, ou seja, em várias camadas circulares, ou em disco, na forma de panquecas achatadas. Os engenheiros calculam antecipadamente a forma e o número de espiras para que o transformador tenha as características elétricas desejadas: tensão, corrente e indutância. Entre cada camada, o isolamento é obrigatoriamente colocado papel, verniz ou papelão prensado. Tudo é impregnado com um composto especial que, após a secagem, se transforma em um revestimento protetor sólido. Tal estrutura suporta não apenas altas temperaturas, mas também tensões de dezenas de milhares de volts. Nesta fase, o trabalho manual é frequentemente envolvido, por exemplo, a instalação de espaçadores, o alinhamento das espiras, a soldagem do início e do fim da bobina. As pessoas trabalham com luvas especiais, pois a gordura dos dedos pode estragar o isolamento. As bobinas prontas parecem barris de cobre potentes ou sanduíches de fio e isolamento. Elas são verificadas quanto à resistência, impedância e precisão, antes de serem montadas no coração de aço do transformador, o núcleo magnético. Após o enrolamento das bobinas, passa-se para a montagem da parte ativa do transformador. É como montar um quebra-cabeça elétrico gigante, onde cada elemento deve se encaixar perfeitamente em seu lugar. No centro está o núcleo magnético. É um sanduíche multicamadas de finas placas de aço que já passaram por corte, lixamento e tratamento anticorrosivo. Elas são montadas na forma de um núcleo retangular ou arredondado, que conduz o campo magnético entre as bobinas primária e secundária. As bobinas são colocadas nas hastes verticais do núcleo magnético. Elas podem ser levantadas por um guindaste, pois cada uma pesa dezenas ou até centenas de quilos. Entre as bobinas e o núcleo são deixados vãos, que depois são preenchidos com espaçadores isolantes ou um composto de enchimento. Isso protege o transformador contra curtos-circuitos e superaquecimento. Além disso, por toda a estrutura são criados canais para a circulação de óleo ou ar, pois o sistema de refrigeração deve funcionar perfeitamente. Em seguida, vem a soldagem dos contatos, a montagem dos isoladores e das barras condutoras. E assim, o transformador está quase pronto. Ele ainda não foi embalado em um tanque com óleo, mas já está lá, de cobre, de aço, composto por milhões de espiras e quilos de eletricidade. A cada dia, no mundo, são produzidos mais de 2 milhões de espelhos. Mas e se eu te dissesse que por trás de cada espelho no seu banheiro se esconde um segredo de 460 anos? Na mina mais profunda do México, a 400 metros de profundidade, em um calor e umidade infernais, as pessoas extraem um metal que depois se transforma em algo que você olha todos os dias. Em 4 séculos, foram escavados aqui 600 quilômetros de túneis. É a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro, só que debaixo da terra. A cada dia, explosivos destroem 7.000 toneladas de rocha, o peso de 50 baleias azuis.
A temperatura de fusão chega a 1.700 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão. Mas o mais chocante é o que acontece a seguir com o metal líquido. Se você assistir até o final, descobrirá um segredo que 99% das pessoas que já seguraram um espelho não sabem. Pronto para ver a mágica ser criada? No México, que produz mais prata do que qualquer outro país e responde por cerca de 20% da oferta mundial, está localizada a maior mina de prata do mundo, em uma área árida. Desde o início da escavação em 1566, a mina de Pronho produziu 30 mil toneladas de prata. Mesmo depois de tantos anos, a mina consegue extrair mais de 1 milhão de quilos de prata por ano. A acantita, um mineral cinza escuro, é procurada pelos mineiros nesta mina a uma profundidade de 400 metros. Para concluir o processo complexo e possivelmente perigoso de extração da acantita, os trabalhadores precisam fazer uma jornada árdua até os locais de mineração. As condições extremamente quentes e úmidas e os sistemas de túneis úmidos tornam o trabalho muito difícil. Ao longo de 15 quilômetros, em diferentes profundidades, encontram-se depósitos de prata. Para extrair continuamente o mineral dessas fontes, os trabalhadores precisam abrir novos túneis de 3.000 metros de comprimento a cada mês. Para abrir essas passagens na rocha, utiliza-se uma grande máquina com uma enorme cabeça de corte rotativa. Em 400 anos, foram escavados cerca de 600 quilômetros de túneis. Para minimizar o perigo de desabamento do túnel e aumentar os volumes de produção, explosivos convencionais potentes são estrategicamente posicionados em ângulos específicos para destruir a rocha. Antes de colocar os explosivos no solo, um dispositivo de medição a laser de alta precisão verifica o terreno. Após determinar os melhores locais para a perfuração, uma sequência de furos com 115 milímetros de largura e de 25 a 32 metros de profundidade é perfurada em etapas. Cada furo é preenchido com produtos químicos para detonação e a área é evacuada por segurança. Com cálculos precisos, é possível extrair muitas toneladas de rocha sem causar um desabamento. Diariamente na mina, são extraídas 7.000 toneladas de rocha. Silos transportam a rocha para trens subterrâneos, que a levam para um ponto de coleta central. Em seguida, a rocha é elevada à superfície com o auxílio de carregadeiras. O próximo passo após chegar à superfície é transportar a rocha para o britador. Uma enorme esteira transportadora a leva para a instalação de britagem. Em tambores gigantes, há esferas de aço maciças que moem a rocha até se transformar em areia fina. Em seguida, um reagente, um produto químico especializado, é combinado com a rocha moída. Como resultado da reação com o reagente, o mineral de prata se torna hidrofóbico. O resultado é uma combinação 30 vezes mais concentrada de minerais de prata. Essa mistura é transportada por 300 quilômetros até a refinaria Metmax, apesar de conter apenas 2% de prata. Entre refinarias semelhantes, a Metmax ocupa o 4º lugar no mundo e o 1º na América Latina. Anualmente, são produzidos aqui mais de 2.300.000 quilos de prata. A fundição começa com o aquecimento do minério a uma temperatura superior a 800 graus Celsius na refinaria. A oxidação de outros metais no mineral, como o chumbo, a essa alta temperatura, permite separá-los da prata. As impurezas evaporam gradualmente à medida que a mistura é aquecida repetitivamente. Como a prata não reage com o oxigênio, o metal fundido resultante é composto por 99% de prata pura e 1% de ouro. O processo de separação da prata do ouro envolve o derramamento do metal fundido em placas, que são então imersas em uma solução de nitrato de prata. Ao adicionar eletricidade à solução, a prata se move para a placa carregada negativamente, enquanto o ouro permanece na placa carregada positivamente. O fabricante de espelhos recebe a prata depois que ela é purificada até um estado suficientemente puro. O vidro é o primeiro passo na criação de espelhos, e a areia de quartzo é o elemento crucial na criação do vidro. A areia deve ter um alto teor de sílica e estar livre de argila, poeira ou óxidos metálicos. Para facilitar o processo de criação do vidro, utiliza-se o carbonato de sódio como fundente, que reduz a temperatura de fusão da areia de quartzo.
O vidro se torna mais resistente e durável com a adição de calcário. Quando as proporções desses ingredientes são ajustadas, eles são colocados em um forno de fusão que suporta temperaturas muito altas. O vidro, um líquido espesso, é formado quando a mistura é aquecida a uma temperatura superior a 1.700 graus Celsius no forno. 15 toneladas deste vidro são transformadas em sua forma final em um cadinho. O vidro é retirado do forno após ter sido completamente derretido e todas as impurezas terem sido removidas. O equipamento de moldagem é resfriado com água para evitar quebras, enquanto o vidro derretido é derramado continuamente sobre ele. O vidro é resfriado gradualmente à medida que sai do banho de resfriamento, cuja temperatura começa em 600 graus Celsius, para eliminar a tensão interna e reduzir a probabilidade de quebra ou deformação. Dependendo das dimensões e da espessura do vidro, este processo de resfriamento pode levar várias horas ou até dias. A próxima etapa é o corte e a inspeção do vidro. Primeiro, o vidro é cortado verticalmente com um rolo de carboneto de tungstênio e, em seguida, é dividido em tiras que são preparadas para a próxima fase. Facas aparam as bordas das chapas de vidro enquanto elas se movem na esteira. As aparas caem numa calha para reciclagem. Após transferir cuidadosamente as chapas de vidro para a seção de controle, elas são posicionadas verticalmente para a inspeção. Os inspetores examinam atentamente cada chapa sob lâmpadas fluorescentes, procurando por defeitos, incluindo bolhas, inclusões, arranhões, manchas, etc. Nesta fase, são identificados quaisquer defeitos que afetem a qualidade e a aparência do vidro. O fabricante de espelhos recebe o vidro embalado quando ele passa na inspeção. Na fábrica de espelhos, uma fina camada uniforme de prata é aplicada em um lado das chapas de vidro, transformando-as em espelhos. Para obter um nitrato de prata, a prata sólida é primeiro dissolvida em ácido nítrico. Após serem retiradas dos caminhões, as chapas de vidro passam por uma limpeza minuciosa para remover todos os vestígios de poeira, sujeira, óleo e outras contaminações. Óxido de cério, um pó de minerais de terras raras e água são pulverizados no vidro em uma fina camada. Depois disso, óleos e outras impurezas rolam das superfícies, conferindo-lhes brilho. A lavagem de cada painel desta forma leva cerca de 1 minuto. O próximo passo é usar água desmineralizada quente sobre alta pressão para enxaguar o vidro e remover os resíduos de contaminantes. A água desmineralizada é usada para garantir a segurança dos metais, que serão aplicados posteriormente. Para garantir que a prata adira bem ao vidro, o primeiro metal a ser aplicado é o estanho líquido. O uso de estanho como base é necessário porque a prata não forma ligações diretas com o vidro. Quando a prata líquida entra em contato com o estanho sólido, ela solidifica graças a um ativador químico, que também foi incluído na mistura. Com esta técnica, são aplicados cerca de 700 mg de prata por metro quadrado. Para transformar a prata em sua forma metálica, um produto químico redutor é pulverizado na superfície. O revestimento de prata transforma o vidro transparente em um espelho quando solidifica e esfria. O excesso de prata é lavado e descartado. A quantidade de prata aplicada é cuidadosamente controlada para obter a espessura desejada da camada reflexiva, que varia dependendo dos requisitos do produto e da reflexividade necessária. O revestimento de prata é protegido por 2 camadas de tinta, aplicadas na parte traseira do espelho. Após remover todo o cobre, o painel é seco em estufa a 71 graus Celsius por 75 segundos. Em seguida, passa por uma cortina de tinta que cobre a camada de prata com tinta cinza opaca. O espelho é cozido a 99 graus Celsius por 1 minuto e 45 segundos para secar a primeira camada. Aplica-se então uma segunda camada de tinta em cor diferente, que seca a 118 graus Celsius pelo dobro do tempo. Após um banho ácido para remover resíduos metálicos, o espelho é inspecionado verticalmente para detectar defeitos. Os painéis são cortados e dimensionados por máquina controlada por computador. Para espelhos esféricos, a máquina desenha quadrados e círculos no painel com ferramentas especiais, que os trabalhadores então dividem e cortam.
Após o corte e polimento com disco de metal duro, os espelhos são embalados cuidadosamente para transporte.